Boa tarde, gente. Hoje nós vamos fazer atividades do livro de ciências, tá bom? Vamos iniciar a unidade 2, que a gente vai estudar o corpo dinâmico. Então, a gente vai ver os batimentos cardíacos, as respirações, quando pratica atividades físicas. Então, a gente vai ver todas as reações que o nosso corpo tem quando a gente pratica uma atividade física e quando a gente não pratica. Então, quando a gente está sentado, lendo um livro, assistindo a TV ou mexendo no celular, a gente vai observar como o nosso corpo reage a isso, tá bom? Da página 50 até a página 57, tá bom? Presta atenção, gente. Nessas páginas tem umas atividades que vocês vão precisar fazer uma atividade física. Então, vão precisar correr, pular uma corda, fazer algum movimento para medir os batimentos cardíacos e a respiração. Então, por isso que eu estou passando na sexta-feira, que é para vocês terem tempo de fazer e de gravar para mim esses vídeos praticando alguma atividade física, correndo, né, pulando ou fazendo um polichinelo, qualquer atividade física só para vocês conseguirem medir a alteração que os seus batimentos cardíacos e a sua respiração ela tem quando você pratica alguma atividade física, certo? Então, vocês vão ter aí hoje, né? Quem não conseguir fazer hoje, tem sábado e domingo para fazer e me enviar na segunda. Então, professora, não tenho como fazer hoje, não tenho onde correr aqui. No sábado e no domingo, procura algum lugarzinho aí um pouquinho com mais de espaço, no quintal ou na frente de casa, e faz essa atividade com seus familiares, se for preciso, certo? Vou iniciar aqui com a abertura da unidade, ó. É um campo, né? Eles estão jogando queimada. E tem na arquibancada várias pessoas torcendo, gente passeando com um cachorrinho, gente andando de skate, andando de bicicleta, lendo. Tem várias situações acontecendo aqui ao mesmo tempo. E tem sempre aquelas perguntinhas no começo da unidade aqui no cantinho, né? Que a gente tem que responder. Então, primeiro é assim: o que deve estar acontecendo com a respiração e os batimentos cardíacos dessas crianças? Então, as crianças estão aqui brincando de queimada. O que deve estar acontecendo com o coraçãozinho delas? Com a respiração. Quando a gente pratica exercício físico, quando vocês estão lá na educação física, né? Brincando, vocês ficam ofegantes, o coração dispara. Então, é uma reação do nosso corpo que a gente está se movimentando e a gente está gastando energia. Então, provavelmente, essas crianças estão com o coração acelerado e com a respiração ofegante, tá bom? Aqui. Como o coração é representado cada vez que aparece nessa imagem? Presta atenção. Tem uma moça aqui que ela tá lendo: cuide do seu coração. E aí tá a imagem do coração como ele realmente é dentro do nosso corpo, certo? Então tá a imagem real do coração. Mas também aparece o coração de outra forma. Aqui, ó. Tá vendo? Essa mocinha tá desenhando um coração na mão do rapaz. Então ela tá desenhando aquele coração mais bonitinho, mais artístico, né? Que a gente faz geralmente para decorar. E não como realmente é o coração que está dentro da gente. Então, tem duas maneiras de se desenhar: o realista, né? E o mais artístico, que é esse mais fofinho, mais arredondado, mais bonito aos olhos, vamos dizer assim. Aí tem a terceira aqui. Se você fosse desenhado nessa imagem, estaria fazendo qual atividade física? Então, qual atividade física você gosta de fazer? Eu gosto de andar de bicicleta. Eu gosto de brincar de pega-pega. Eu gosto de jogar futebol. Então, ou eu não gosto de nada. Eu gosto de ficar só no meu celular. Que isso é muito errado, né? Mas, fazer o quê? Gosto é gosto. Então, aqui também não tem uma resposta errada. É o que você gosta de fazer. Se for uma atividade física, melhor ainda. Mas se você não fizer nenhuma atividade física, pode colocar também, certo? Vamos aqui para a página 52. Movimente-se. Então, nessa unidade, vocês vão fazer atividades que vão movimentar o corpo de vocês.
Não só ficar escrevendo no caderno como geralmente a gente faz, né? Começa aqui, ó, com uma galerinha jogando basquete. É assim. Como você se sente ao praticar atividades físicas? Então, quando você estava indo para a escola e fazia a aula de educação física, né, a professora Ana, na época, ela passava vários tipos de jogos diferentes. Como que você se sentia? Como que seu corpo reagia? Nesse capítulo, vamos estudar algumas coisas que acontecem com o nosso corpo quando praticamos atividades físicas. Também reconhecemos o gasto energético associado às diferentes atividades do dia a dia. Então, a gente gasta energia para qualquer coisa que a gente for fazer. Para levantar e ir no banheiro, a gente já gastou um pouquinho de energia. Óbvio que não tem comparação com uma atividade física, né? Você correr, você pular, você andar de bicicleta. Mas tudo a gente precisa de energia para fazer qualquer ação, certo? Aqui. Quais são as atividades físicas que você faz no seu dia a dia? Você acha que é preciso muita ou pouca energia para realizar essas atividades? Então, professora, eu ando de bicicleta quase todo dia ou todo final de semana. Então, você vai colocar aqui qual atividade que você faz, se você não faz nenhuma também, né? E se você acha preciso muita ou pouca energia para fazer essa atividade. A atividade física que eu faço é pular corda. Preciso ter muita energia para pular corda? Preciso ter pouca energia para correr, para andar de bicicleta, de skate? Então, você vai colocar aí se você precisa de muita ou pouca energia para fazer essa atividade física. E se você não fizer nenhuma, tipo ficar no celular, é pouca energia que você precisa, né? Se você está sentado lá, mexendo só os dedinhos. A energia é só do dedinho. Aqui. No caderno, escreva um pequeno texto explicando o que você acha que acontece com o seu corpo quando pratica esportes. Então, quando vocês iam lá fazer a aula de educação física, ou mesmo quando vocês têm alguma atividade física que vocês têm costume de fazer, né? Como que seu corpo reage? Professora, eu soo muito, meu coração fica disparado, eu fico respirando ofegante, eu fico muito cansado. Então, como que seu corpo reage à atividade física que você faz? É só uma breve explicação de como que seu corpo reage, tá? Não precisa ser um texto de várias linhas, não. É um pequeno texto, só para você explicar. Troque ideias com os colegas. Quantas vezes você acha que o coração de uma pessoa bate em 1 minuto? E quantos movimentos respiratórios nesse mesmo intervalo de tempo? Uma pessoa que está tranquila em casa, né? Não está praticando nenhuma atividade física. Eu até pesquisei aqui para eu falar o número exato. Cadê? Tem de 60 a 100 batimentos cardíacos por minuto. Então, a cada 1 segundo, o coração bate uma vez, bombeia sangue uma vez. Então, uma pessoa que ela tá sentada, tá deitada, não tá praticando nenhuma atividade física, é mais ou menos 60 batimentos cardíacos por minuto. E uma pessoa que já está se movimentando, não que ela esteja praticando uma atividade física, mas que esteja limpando a casa, que esteja movimentando o corpo, pode chegar até 100 batimentos cardíacos, tá bom? Uma pessoa que está assim dentro de casa sem praticar exercício nenhum, ela está só movimentando o corpo. Então, de 60 a 100 batimentos cardíacos é o normal que a gente tem geralmente. E as respirações, eu também pesquisei, uma criança, presta atenção, uma criança de 1 a 7 anos, ela respira 18 a 30 vezes por minuto. Então, essa respiração, isso é uma respiração. Uma criança, ela respira muito mais rápido. Então, é de 18 a 30 vezes, pode chegar a 30 vezes que ela vai inspirar e expirar o ar. Já os pré-adolescentes, que são no caso vocês, né, é de 20 a 30. Os adolescentes é de 18 a 26. E os adultos
são os que respiram mais devagar, de 12 a 20 respirações por minuto, tá? Foi essa as informações que eu encontrei. Aqui, página 53. Essa parte que é a aula prática, que é a aula que vocês vão fazer com o tempo. Ah, se não tem como fazer hoje, vou fazer no sábado, ou vou fazer no domingo. Já tem o final de semana inteiro aí para vocês fazerem. Vocês vão seguir esse passo a passo aqui e vocês vão gravar para mim a atividade física que você fez. Um vídeo de 1 minutinho só de você fazendo aquela atividade física, certo? Então aqui, ó, atividade prática. Que tal medir quantas vezes o seu coração bate e quantos movimentos respiratórios você realiza? Que resultados você espera obter em diferentes situações, em repouso e após fazer uma atividade física? Então, presta atenção. Como fazer? Tem o passo a passo. 1. Medir a pulsação. Coloque os dedos indicador e médio, aqui, ó, em um dos pontos indicados na foto. Pode colocar na lateral do pescoço, que é onde é mais fácil, ó, bem aqui, onde tem a nossa mandíbula. Embaixo dela, você dá uma apertadinha de leve e você já sente a pulsação. Quer dizer, vocês não estão vendo, né? Mas já dá para sentir a pulsação aqui. Tem também no pulso, né? Do mesmo jeito, com esses 2 dedinhos você segura no pulso. Tem que saber achar. E tem na parte interna do tornozelo, que eu já acho mais difícil de achar. O melhor é aqui e no pulso, para você medir quantas pulsações que o seu coração está dando. 2, aqui embaixo, ó. A 1 e a 2. Para contar os movimentos respiratórios, coloque as mãos sobre a barriga ou no peito. Um movimento respiratório completo ocorre cada vez que inspiramos o ar e em seguida respiramos o ar. Então, vocês vão colocar a mão na barriguinha de vocês antes de fazer o exercício, tá? Ah, eu tô sentado aqui, eu vou contar. Aqui eu vou ficar contando 1 minuto e depois eu vou fazer aqui na barriga ou aqui no peito, que dá aquela levantadinha e abaixa, tá? Não pode forçar para respirar, continua respirando normalmente. Você vai sentir que sua barriga vai subir um pouquinho e depois abaixar um pouquinho, que é o movimento da respiração, certo? E você vai contar também por 1 minuto. Depois, aqui seria com os colegas, né? Essa atividade ia ser tão legal de fazer lá na escola, ia levar vocês lá tudo pra quadra, pra vocês ficarem pulando, correndo, e depois todo mundo media os batimentos e a respiração, mas infelizmente cada um tem que fazer na sua casa, né? Então façam, tá bom? É muito importante essa atividade pra gente entender o nosso corpo. Lembrando que tudo vale nota, então se vocês mandarem o vídeo tudo direitinho, as atividades até segunda-feira, vai contar ponto para vocês. As notas vão ficando de acordo com o que vocês fazem. Com os colegas, faça uma atividade física intensa. Dançar, pular corda, correr, etc. por 1 minuto. Imediatamente depois, meçam os batimentos do coração e os movimentos respiratórios. Presta atenção, gente. Antes de fazer qualquer atividade física, a gente tem que alongar. Então, não vai sair correndo que nem doida aí do nada, né? Seu corpo tá de sei lá quantos dias dentro de casa sem praticar nenhum esporte. Vocês vão sair correndo, é capaz de vocês se machucarem. Então, faz um alongamento antes, pega aqui a cabecinha, põe para um lado, conta até 30, põe para o outro, conta até 30, o braço, né? O outro, a perna, põe para cima, segura aqui, abaixa lá, põe a mão no chão. Então, faz um alongamento do seu corpo para ele entender e entrar no ritmo que você vai fazer alguma atividade física. Não vai sair correndo do nada, porque senão você pode se machucar, certo? Mexe assim, ó, o pescoço chega e estrala, de tanto tempo que eu nem me mexo direito. O pé, a mão, para você não ter nenhum acidente, tá bom? Não é para fazer uma atividade, nossa, 1 hora jogando bola. Não, é 1 minuto, tá bom? 1 minuto. A gente precisa para ver a diferença no nosso corpo. Então, se eu correr daqui até ali na frente, e voltar, deu 1 minuto, eu meço quanto que o meu batimento tá. Só isso, certo? Ou pular corda, tudo por 1 minuto.
Aí depois vocês vão descansar 5 minutos e medir novamente. Presta atenção, tudo vocês têm que anotar, tá bom? Vocês vão anotar como que vocês estavam sentados assistindo essa aula. Medir lá 1 minuto. Tive tantos batimentos em 1 minuto quando eu estava em repouso. Depois, pratiquei 1 minuto de atividade física. Tive tantos batimentos, tantas respirações em 1 minuto. Anotei. Depois de 5 minutos, o seu corpo vai voltando ao normal. Ele vai parando de acelerar o coração, a respiração vai ficando mais calma. Então, vocês vão medir de novo. Então, é o antes, durante e depois que vocês vão medir. Houve diferença nas medições? Vai colocar lá se houve. Voltei para a mesma coisa que eu estava antes, ou se não, ainda estou voltando, ou se não, fiz a atividade física e até agora o meu coração está disparado, depois de 5 minutos. Então, vocês vão relatar isso no caderno de vocês, certo? Presta bastante atenção nessa atividade. Vou fazer a leitura da página 54 aqui, que é a entrevista com o professor de educação física, certo? Atividade física. Vamos investigar os batimentos cardíacos e os movimentos respiratórios. Você costuma praticar atividades físicas? Como se sente ao praticá-las? Para conhecer mais sobre o nosso corpo, o que acontece quando praticamos atividades físicas, leia essa entrevista com o professor de educação física. Com a palavra, aí tem o professor Diogo Inácio Dias, de Educação Física. Por que é importante praticar atividades físicas? A prática de atividades físicas deixa o coração mais forte para bombear o sangue para o nosso corpo. Deixa os músculos preparados para os movimentos e melhora a nossa respiração. Além disso, é bastante prazerosa e divertida. A atividade física libera endorfina, né? Que é um hormônio da felicidade. Então, deixa a gente mais disposto, deixa a gente mais feliz quando a gente pratica alguma atividade física. E que tipo de atividade física as crianças podem praticar? Crianças podem praticar diversas atividades físicas, individualmente, como natação, atletismo, etc., ou em grupo, como andar de bicicleta com os amigos, jogar futebol, vôlei, basquete, etc. O importante é buscar uma atividade que você goste, pela qual se interesse. Né? Então, é sempre bom vocês fazerem algo que você tem prazer, algo que você gosta de fazer. Tanto se for sozinho ou se for acompanhado, não importa, o resultado é o mesmo, certo? Que cuidados devemos ter ao começar a fazer uma atividade física? Antes de iniciar, devemos preparar o nosso corpo para essa atividade. O alongamento, que é esticar os músculos, não precisa obrigatoriamente ser feito antes da atividade física, mas deve ser feito depois, como forma de relaxar e iniciar o processo de descanso do corpo. Olha que legal essa informação. Falei para vocês fazerem antes, né? Mas ele falou que é importante também vocês fazerem depois que vocês terminarem. Então, eu terminei, corri, andei de bicicleta, vou e faço o meu alongamento para o meu corpo relaxar, tá bom? E entender que já acabou, que está começando o momento de descanso. Porém, antes de tudo, é importante certificar-se que, com um médico, de que não existe nada que o impeça de fazer determinada atividade física. Então, muitas pessoas têm problemas no coração, né, que não pode deixar ele acelerado, ou problemas em alguma parte do corpo que não pode fazer determinada atividade física que exige muito esforço. Então, é sempre bom você ter o auxílio de um médico para você saber se você pode fazer qualquer atividade física, pulando, correndo, nadando. Então, sempre precisa a gente saber como que está o nosso corpo direitinho para ver se ele vai receber bem aquele esforço. Durante a atividade física, qual o valor normal da frequência de batimentos cardíacos? O valor pode mudar muito de pessoa para pessoa e também depende da atividade física que se pratica. Por exemplo, uma pessoa com 20 anos de idade praticando uma atividade intensa como a natação pode ter uma frequência cardíaca de mais ou menos 200 batimentos por minuto. Olha isso. Quando você pratica uma atividade muito intensa,
você pode chegar até 200 batimentos por minuto. Mas, em repouso, essa mesma pessoa pode ter uma frequência cardíaca de mais ou menos 70 batimentos por minuto. Então, foi aquilo que eu falei para vocês, né? De 60 a 100 é o normal quando a gente está em repouso, quando a gente está movimentando minimamente o nosso corpo. Agora, quando a gente pratica alguma atividade física, isso sobe muito, né? A velocidade que o nosso coração bombeia sangue e a velocidade da nossa respiração também. Então, muda muito. E outra, não é igual para todas as pessoas. Tem algumas pessoas que já têm o costume de praticar atividades físicas, então não vai mudar tanto, ela não vai ficar tão ofegante. Agora, tem pessoas que são sedentárias, que não praticam nenhum esporte, quando vão praticar, ficam muito cansadas, muito ofegantes, certo? Aqui. Qual é o segredo para praticar uma atividade física com regularidade? Acredito que o segredo para iniciar uma atividade física e, mais importante, continuar a praticá-la é buscar algo que o motive e que você realmente goste de fazer. Eu, por exemplo, pratico capoeira há alguns anos. Adoro capoeira. Então, essa foi a entrevista que ele deu aqui. Página 55. Dê sua contribuição para o dicionário científico das crianças e explique cada um dos termos abaixo. Não é para vocês pesquisarem, tá bom? É para vocês escreverem com as suas palavras mesmo. Expiração e inspiração. Expirar, presta atenção. Expirar é quando a gente solta o ar. E inspirar é quando a gente puxa o ar para dentro. Então, eu inspiro e eu expiro. Soltei o ar, tá bom? Então, expirar é soltar e inspirar é puxar o ar para dentro do nosso corpo. 55. Veja o que as crianças estão falando sobre a atividade física. Circule as frases que não correspondem ao que o professor de educação física afirmou em sua entrevista e reescreva corretamente no caderno. Vocês vão circular as informações que eles estão falando aqui nessa conversa que estão erradas, tá bom? Que não foi o que o professor de educação física falou. Então, tem 2 certas e 2 erradas. Vocês vão circular as erradas e reescrever elas no seu caderno de forma certa. Então, tem aqui. Não é normal ocorrer uma alteração de ritmo cardíaco e respiratório durante uma atividade física. Foi isso que o professor falou? Se foi, não circula. Se não foi, você vai circular e vai escrever corretamente a informação certa. Para praticar atividades físicas, devemos obrigatoriamente ir a uma academia de ginástica. Ele falou isso? Se ele falou, você não vai circular. Se ele não falou isso, você vai circular e vai escrever novamente. Praticar atividades físicas deixa os músculos preparados para o movimento. Mesma coisa. Vai circular se ele não falou e reescrever no caderno. Caso ele tenha falado isso, não precisa circular. É importante certificar-se com um médico de que não existe nada que o impeça de fazer determinada atividade física. Mesma coisa dos outros, tá bom? Mural da turma. Gente, presta atenção nessa daqui. Como a gente não tem como fazer um mural, eu vou pedir para vocês fazerem numa folha de sulfite normal. Deixa eu ver o nome. Não é um cartaz porque não é tão grande, né? Mas é um lembrete, assim, motivando, como se vocês estivessem na escola, né? Que vocês iam colar lá, motivando as crianças a fazerem atividades físicas. Mais ou menos igual esse exemplo que tem aqui embaixo. Não é para copiar, tá bom? É só um exemplo. Vocês vão usar a criatividade de vocês, pintando, desenhando, escrevendo o que vocês acharem coerente. Façam um cartaz incentivando as crianças da escola a praticar atividades físicas regularmente. Veja como ficou o cartaz feito por um grupo de alunos. Então, tem esse cartaz, uma gracinha aqui embaixo. Ó, tem gente nadando, tem gente jogando basquete, gente brincando de bambolê. E tá escrito assim: movimente-se, escolha uma atividade que você goste, mantenha um ritmo confortável no início.
Então, é uma instrução para incentivar as crianças a praticarem atividades físicas. Você vai fazer isso aqui ou na folha inteira do seu caderno ou numa folha do sulfite. E me mandar foto, tá bom? Mini cartaz. Aqui, as duas últimas páginas. Presta atenção nessa parte aqui. Outra atividade física que vocês têm que fazer, tá bom? Então, tem aqui uma tabela com o número de batimentos cardíacos por minuto e o número de movimentos respiratórios por minuto. Andando, você vai andar normalmente e medir. Vai sentar, ficar sentado, lendo, mexendo no celular e vai medir. Vai medir depois de correr. Então, você vai dar uma corridinha de 1 minuto, daqui ali, foi e voltou, mediu. Se você já tiver feito uma corrida na outra atividade, pega os mesmos resultados, tá bom? E deitado antes de dormir. Então, essa atividade vai ser feita ao longo de um dia inteiro, tá bom? Antes de dormir, você vai medir quando o seu corpo está relaxado, está pronto para descansar. Você vai medir quantos batimentos e quantas respirações ele está tendo naquele momento. Então, vocês vão fazer, preencher essa tabelinha aqui de acordo com o seu corpo. Vai completar o relatório que as crianças estavam fazendo aqui, ó. Ajude os alunos a terminar o relatório abaixo. Para preencher o quadro que eles montaram, meça você mesmo os seus batimentos cardíacos e movimentos respiratórios. Se necessário, releia as instruções, da página 53. Problema investigado. Em 1 minuto, quantas vezes o coração bate e quantos movimentos respiratórios realizamos? Esses números podem variar? O que fizemos? Tomamos medidas. Então, as medidas que eles tomaram foi praticar o que eles queriam medir, né? Então, as medidas de quando eu estava prestes a dormir, as medidas, tá até aqui embaixo, ó, as medidas andando, correndo, sentado. Então, vocês vão colocar essas opções aqui em cima, mostrando qual foram as medidas que vocês tomaram. O que observamos no quadro abaixo apresentamos. Então, não precisa colocar nada aqui, né? Vocês vão preencher esse quadro abaixo com as medidas que vocês fizeram, andando, sentado, após correr e antes de dormir. O que concluímos? Parece existir uma relação entre o quê? Entre o movimento que o nosso corpo está fazendo com os nossos batimentos cardíacos e movimentos respiratórios. Então, se eu estou mais descansada, provavelmente vai ter um nível mais baixo de batimentos e respiração. Se eu estou praticando alguma atividade física, provavelmente os meus batimentos e a respiração vão subir. Então, tem uma relação dos batimentos e da respiração com a atividade física que a gente está praticando, certo? Isso que vocês vão colocar aqui embaixo. Última página, chegamos. Analise o que as crianças estão conversando. Se começaram a praticar a mesma atividade física, por que será que nas primeiras aulas uma delas se sentiu mal e a outra não? Presta atenção, elas estão conversando aqui, as duas acabaram de sair da aula de natação e uma fala assim: me senti bem logo nas primeiras aulas de natação. Aí a outra fala: quando eu comecei a nadar, sentia que ia morrer. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Por que cada uma, mesmo fazendo a mesma atividade física, teve uma reação? Como eu já tinha dito antes, cada corpo é um corpo, cada corpo reage de uma forma. Então, uma pessoa que geralmente ela tem mais hábito de praticar atividades físicas, o coração vai disparar menos, a respiração vai alterar menos. E uma pessoa que nunca praticou, ela pode ter uma alteração maior. Também tem os motivos fisiológicos, né? Uma pessoa pode ter uma arritmia cardíaca, pode ter algum problema no coração que faz ele ficar muito mais disparado. Por isso que tem que ter o acompanhamento com o médico. Por isso que a gente tem que estar sempre muito atento nos sinais que o nosso corpo dá, certo? Então, cada pessoa reage à atividade física de um jeito, mesmo que seja a mesma quantidade, a mesma atividade física, cada pessoa, cada corpo vai reagir de uma forma diferente, certo? Aqui embaixo. Analise os dados apresentados no quadro abaixo e esclareça as dúvidas das crianças.
Então, tem aqui o número de batimentos cardíacos em 1 minuto de uma pessoa deitada e após uma corrida moderada. E tem o número de batimentos de movimentos respiratórios em 1 minuto, que deitado não foi computado, e após uma corrida moderada ficou 20. Aí tem que responder essas questões que os balãozinhos estão falando aqui. Em que situação foi observado o maior número de batimentos cardíacos? Qual foi esse valor? Então, o maior batimento cardíaco que tem aqui é após uma corrida moderada, né? 100. E o outro. Provavelmente, qual número preencheria a lacuna deste quadro? Seria maior ou menor do que 20? Então, após uma corrida moderada, a respiração em 1 minuto foi 20. Se ele contasse deitado, provavelmente ia ser menor, né? Ele respiraria mais devagar, certo? Essas são as atividades de hoje. Presta bem atenção na hora que vocês forem fazer, faz com calma, não precisa me entregar correndo, tá bom? Até segunda-feira vocês têm para me entregar. Amanhã, sábado, estarei com o grupo aberto das 10 ao meio-dia, disponível para qualquer dúvida que vocês tiverem. Se quiserem entregar essa atividade amanhã, não tem problema nenhum, mas eu receberei até segunda, certo? Beijos, qualquer coisa me chama lá no WhatsApp. Tchau!